Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria meditarmos neste momento o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23, onde nosso Senhor promete a Pedro o primado sobre toda a sua igreja. Esse primado que Jesus vai lhe confirmar depois da sua ressurreição, como se lê também no Evangelho de João, lá na altura do capítulo 21. E os poderes que são dados a São Pedro, os poderes supremos, são para o bem de toda a igreja, e como esta há de durar até o fim dos tempos, também esse poder será passado de geração em geração aos sucessores de Pedro. Hoje, o Romano Pontífice, aquele que, de modo muito concreto, é o sucessor de São Pedro nesta terra. E para nós, este Evangelho faz então recordar uma doutrina fundamental, a doutrina sobre o primado de Pedro e dos seus sucessores, que foi definido como dogma de fé, inclusive, de modo solene, no Concílio Vaticano I, de modo que assim a Igreja declara, segundo os testemunhos do Evangelho, que Pedro, o Papa, possui um primado de jurisdição sobre toda a Igreja. E, através de Pedro, a Igreja de Nosso Senhor é conduzida. E hoje, então, com esse Evangelho, podemos, assim, muito agradecidos, lembrar da figura do Romano Pontífice, o Papa, que esse tenha saúde, de conduzir a Igreja e assim viver também a plenitude de que ele das competências que lhe são próprias, do zelo, do rebanho, do cuidado desta igreja que nem as forças do inferno vão derrubar. Pedro recebeu as chaves do reino dos céus e a este homem tão falho, tão cheio de limites, Deus deu a missão de ser o pastor e chefe supremo de todo o rebanho. A este o Senhor pedirá que cuide do rebanho, que apacente as ovelhas do Senhor. E por isso podemos sim dizer que este homem, firme na fé, foi com certeza aquele que recebeu a missão da cabeça de conduzir
direta e imediatamente à Igreja de Nosso Senhor. Com isso, então, mais do que tudo, fica muito claro a nossa reverência e subordinação à autoridade de Pedro. O que Cristo, o Senhor, o príncipe dos pastores, o maior entre aqueles que vivem a fé por meio de Pedro, certamente nele então aprendemos que ao longo dos séculos o Santo Padre, como assim chamamos, o Papa, como príncipe e cabeça dos apóstolos, como coluna da fé e fundamento de toda a Igreja, recebe a missão então de manter vivo, presidir e exercer como juiz também e ter juízo pleno da lei, do que o Senhor lhe pede. E assim então, desde Roma, na sua sé, na cátedra, conduzir a Igreja em todo o mundo. E essa doutrina do magistério petrino, que é uma doutrina muito bonita, diga-se de passagem, e que sempre permanecerá na Igreja, nos faz assim, nos une a Igreja em torno à fé do Romano Pontífice de Pedro, que recebe então esta gloriosa missão de conduzir as almas para Deus. Exaltamos com louvor o Senhor que nos deu a graça da fé católica como caminho de salvação para todos os povos cristãos, e que o Romano Pontífice, então, cumprindo a sua missão de pastor e doutor de todos os cristãos, pode, pois, gozando de plena infabilidade, recebida de Jesus Cristo, pode, pois, assim manter a doutrina da fé, os costumes, enfim, tudo aquilo que lhe é próprio. A Nosso Senhor, então, pedimos que mantenha a sua Igreja de pé e, na força do testemunho de Pedro, siga adiante e sejamos sempre mais fiéis aos ensinamentos do Senhor. Deus te abençoe.